Olá, eu sou o Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e o Gabeira estamos aqui, como em todas as terças-feiras, para bater um papo sobre os assuntos quentes da semana. E hoje a gente vai conversar sobre dois temas. O primeiro é o impeachment. Desde que o presidente Bolsonaro assumiu, nunca se falou tanto nisso e a gente vai meter a nossa colher nesse assunto também. E também vamos falar sobre esse encrencado processo de imunização, um processo que já levou até o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, determinar a abertura de um inquérito que será tocado pela Polícia Federal para investigar os atos do general Pazuello na crise de Manaus. Gabeira, vamos começar com a discussão do impeachment. O fato é que o impeachment está na agenda, se ele tem chance de ser aberto, se tem chance de prosperar, são outros 500, mas ele está na agenda. Com o Collor e com a Dilma, prosperou. Com o Temer, o impeachment ficou na agenda boa parte do mandato dele, como um fantasma. Agora são 13 pedidos de impeachment de Temer apresentados depois da divulgação das delações da JBS. Estão pressionando o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para que o departamento jurídico analise e ele decida logo sobre esses pedidos. Mas por duas vezes o Temer conseguiu os votos necessários na Câmara para que as denúncias do Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, não fossem enviadas ao Supremo e nem que fosse aberto qualquer processo de impeachment contra ele. Gabeira, e agora, visto de hoje, como é que você enxerga as possibilidades desse processo deslanchar, ou seria agora apenas um voo de galinha? Olha, Lauro, eu acho o seguinte, que o modelo do Temer é mais parecido com o momento que nós vivemos. Eu acho que o Temer tinha no Congresso uma base que permitia neutralizar todos os pedidos de impeachment. Algo que não aconteceu no final com a Dilma e não aconteceu com o Collor. O que há de diferente com o Temer no momento é que a pressão está apenas começando. E ela começa num contexto muito mais grave do que o contexto no qual o Temer governava. Então nós podemos esperar resistência do Congresso, como houve no caso do Temer. Nós podemos esperar que os pedidos sejam até neutralizados no início. Aliás, eles já foram, pelo Rodrigo Maia. Sim, que não abriu nenhum dos processos, engavetou 57 processos. Em relação ao presidente Bolsonaro, nós estamos no recesso. Né? Nós vivemos desde março do ano passado uma pandemia, da qual a nossa decisão, né, não foi avaliar ou deixar de avaliar os impeachments, foi compreender que o enfrentamento à pandemia é a prioridade de todos nós. Antes da pandemia já havia pedidos e esses pedidos foram neutralizados. Agora, você analisando a eleição no Congresso, você observa que mesmo os candidatos que não são considerados bolsonaristas descartam o impeachment como um tema urgente ou como um tema a se colocar na agenda. Mas acontece que nós vivemos uma crise muito profunda e essa crise pode aumentar. Acho que o Temer não tinha uma rejeição social tão intensa quanto o Bolsonaro tem. Eu não quero dizer que o Temer tivesse mais ou menos apoio, eu não estou falando de estatística, estou falando que a oposição ao Bolsonaro é mais decidida. Por quê? Porque o Temer já estava praticamente em fim de carreira. Ele estava praticamente abandonando o governo. Cada vez que se pensava no impeachment, pensava-se também na questão do prazo. Será que vale a pena todo esse esforço por um tempo de governo que é menor? Agora, no caso do Bolsonaro, não. A tendência é crescer. Por que a tendência é crescer? Porque nós vimos um crescimento dela muito rápido nas últimas semanas, eu diria até nos últimos dias, a partir da evidência de que as vacinas não chegariam com fluidez e a quantidade necessários,
e nós não teríamos um processo de vacinação tranquilo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, pela crise de Manaus, onde começaram a morrer pessoas por falta de oxigênio. As unidades continuam lotadas. Nas UTIs, a taxa de ocupação está acima de 96%. Nos leitos clínicos, é de 114%. À noite, a Secretaria Estadual de Saúde anunciou a reabertura de um hospital de campanha, que deve começar a funcionar nesta terça-feira. Portanto, nós tivemos aí uma precipitação da crise. Parece que, subitamente, uma grande parte da população compreendeu que o Bolsonaro não está administrando bem a crise e, mais ainda, que ele não se preparou adequadamente para imunizar o país no tempo e com a quantidade de vacinas necessárias. Gabeira, tem um outro aspecto aí que é o seguinte. De fato, foram digamos, desde o início desse ano que a coisa piorou para o Bolsonaro. E aí entra um ponto importante. Eu acho que não estão ainda dadas as condições clássicas do impeachment, mas um fato, etc., detona tudo isso. As condições que eu digo clássicas, os 2 impeachments que aconteceram aqui no Brasil, são gente na rua. Na época da Dilma, por exemplo, a gente viu várias manifestações reunindo 1 milhão de pessoas nos fins de semana pelo Brasil, várias capitais, várias cidades também médias. Pela 5ª vez este ano, manifestantes foram para as ruas pedir o impeachment da presidente Dilma. Nas faixas e nos cartazes, frases contra a corrupção, o governo e o PT. Queremos um Brasil novo. Apoio da elite empresarial, nas 2 vezes teve o apoio, quer dizer, a elite empresarial não queria mais os governos, seja do Collor, seja da Dilma. Isso não acontece ainda. Apoio parlamentar, o atual processo ainda não tem apoio parlamentar. E também, eu diria, concordo com você, que a popularidade dele está se esvaindo. Mas eu ainda não vejo, por exemplo, no caso da Dilma, eu peguei um número aqui, em março de 16, poucos meses antes do impeachment, 69% dos brasileiros, de acordo com a pesquisa do Ibope, consideravam o governo dela ruim ou péssimo. 69%. Pegando a pesquisa do Datafolha da semana passada, no caso da vacina, por exemplo, eu acho que ainda falta virar uma chave. Por quê? A pergunta era a avaliação do governo Bolsonaro na pandemia. Como é que a população via a atuação dele. Bom, 48%, metade dos brasileiros, considerava ruim ou péssima. E 26% achavam a atuação dele boa ou ótima. Agora, eu acho que tem um outro ponto, que são 25% dos entrevistados consideravam a atuação do Bolsonaro regular. Gabriela, eu acho uma fatia expressiva e que ainda avalia como regular esse desastre todo que a gente está vendo. Quer dizer, eu acho que enquanto esses 25%, parte deles, não migrarem para o ruim ou péssimo, os políticos ainda vão se sentir confortáveis em não pisar no acelerador. Embora a popularidade dele, concordo, esteja em queda, eu acho que precisa ainda de um segundo momento de queda. O Temer tinha essa popularidade dele muito em baixa, mas ele tinha apoio na elite empresarial, por causa das reformas que ele empreendia, e ele tinha também apoio no Congresso. Então, ele conseguiu se segurar. Exato, eu concordo contigo plenamente. Eu acho que não falta apenas virar uma chave. Talvez falta virar mais de uma chave. Né? Uma das chaves para virar é exatamente essa que você menciona, que tem um peso fundamental, que é a chave do apoio da população, né? Do comportamento da população. Assim mesmo, num contexto de pandemia, esse descontentamento tem formas de se expressar muito mais brandas do que num contexto de não pandemia, quando as pessoas podem ir para a rua. O outro aspecto, outra chave importante é o empresariado, que ainda não está mais ou menos decidido a respeito do assunto. E, finalmente, o Congresso, para onde convergem todas essas pressões, também não está decidido a respeito disso. Portanto, faltam vários elementos, mas, como eu te disse, como a crise é profunda e os fatos, às vezes, avançam muito rapidamente, a gente tem que observar tudo, né? Porque
a queda do prestígio do Bolsonaro com a questão das vacinas e agora com a questão de Manaus, foi uma queda bastante impressionante. Nós teremos um novo momento agora, que é exatamente o momento da ajuda emergencial ou não ajuda emergencial, da capacidade ou não da economia se recuperar num contexto em que você não tem ainda uma população vacinada no nível necessário, eu diria no nível de Israel, por exemplo, de 30% da população vacinada sequer, e você, não tendo essa situação, ainda tem uma nova variante do coronavírus que está com capacidade de penetração maior do que as outras. 3 mutações aumentaram o poder de transmissão. A linhagem identificada em Manaus é uma delas. A P1, como foi chamada, tem pelo menos 20 alterações. 10 delas na proteína spike, o espinho que o coronavírus usa para se ligar à célula humana. E com o crescimento de casos em vários estados e com o crescimento também de número de mortes. Portanto, é uma situação muito especial que não acontecia na época do Temer. Quer dizer, ele colocava sempre essa questão: será que vale a pena ainda um esforço para derrubar um presidente que já está prestes a sair? Gabriela, tem um outro também elo importante nesse processo todo para um impeachment avançar, que eu acho que a gente não pode esquecer, que é o Mourão, que é o Hamilton Mourão, que é o fator Mourão. Pelo seguinte, embora muitas vezes ele tenha tomado a frente da cena, ele ainda não deixou claro ainda o que quer. E assim, o vice-presidente é fundamental nesse jogo. Eu queria lembrar aqui que o processo do impeachment do Collor, ele só ficou bem amarrado quando o PMDB, ou então o PFL, o PSDB se sentaram com o Itamar para ter a certeza que o Itamar participaria do processo, que garantiria algumas diretrizes para um eventual governo dele. Isso também dava segurança para as elites empresariais apostarem numa mudança de governo. Os empresários sempre têm muito medo, natural, de um processo violento como é o processo do impeachment. Os políticos, eles precisam ter essa certeza também. E aí eles precisam ter algum tipo de interação com o Mourão. No caso, por exemplo, do impeachment da Dilma, já que a gente está falando de vice, o Temer nem se fala, né? Porque ele conspirou abertamente. Enfim, num processo como esse, o vice tem que participar de algum modo para dar confiança aos parlamentares, para dar confiança à elite empresarial do que vai ser o governo dele, algum tipo de compromisso. E pelo que eu sei, pelo que eu apurei, o Mourão nunca teve, de fato, qualquer conversa para valer sobre esse assunto. Então, embora, como eu disse, ele já tomou várias vezes a frente da cena, deixando o Bolsonaro enciumado, irritado, etc., sobretudo mais no início do governo, antes da pandemia, o fato é que ele anda mais retraído e não participa de conversas políticas. Ele pode mudar, é claro, sobretudo num processo que pode avançar muito rápido, mas ainda é, na minha opinião, uma ponta solta nesse processo. Você tem razão. Eu acompanhei o processo de impeachment do Collor e entrevistei o Itamar nos últimos dias. Ele estava aqui no Hotel Sheraton, ele nem deu entrevista, nós conversamos. Eu observei que ele não participou tanto, ele ficou um pouco distante por uma questão dele mesmo. Mas ele era uma garantia de conciliação. Todos os políticos sabiam que, uma vez chegado ao governo, ele tentaria fazer uma espécie de união nacional. Foi o que ele tentou fazer, de fato, não é? Inclusive, foi rejeitada pelo PT. Lembram que a Erundina foi para o Ministério, foi inclusive questionada pelo PT na época, mas o Itamar representava uma hipótese de unidade nacional. E o Temer conspirou abertamente, ele estava junto aos políticos que derrubaram a Dilma, né? E então, agora, o Mourão tem uma posição diferente. Ele é distante, né? E não se sabe, e procura defender o governo, mas, de qualquer forma, tudo que se sabe é que seria apenas um governo de transição até as eleições de 2022. Né? E também tem um outro fator que a gente precisa ficar atento,
que é o PT nesse processo, que é o maior dos partidos de esquerda. Será que o PT quer mesmo o impeachment ou ele está fazendo apenas, quer dizer, o que ele tem que fazer, que é fazer o discurso de impeachment, etc., ou seja, apenas para desgastar o Bolsonaro? Porque eu já conversei com deputados do PT que dizem para mim, em off, que impeachment talvez não fosse interessante, seria mais interessante desgastar o Bolsonaro, sangrar o Bolsonaro, porque a eleição já está no ano que vem. Então, tem uma parte do PT, e eu não quero dizer que é todo o PT que pensa assim, que prefere desgastar o Bolsonaro apostando na eleição do ano que vem do que botar o Mourão com a faixa presidencial. Esse é um outro fator que também pode dificultar. Essa é uma aposta. Agora, a aposta tem que ser muito bem feita, porque existe uma possibilidade também do desgaste do Bolsonaro ser um desgaste tão profundo que ele não chega ao segundo turno. Então, o sonho de disputar com o Bolsonaro talvez não venha a se realizar. Gabeira, vamos conversar agora sobre vacinação. As incertezas, o ambiente pantanoso da vacinação no Brasil, enquanto os números de mortes e contaminação não param de crescer. De ontem para hoje, os novos casos confirmados são 28.364 e o total, 8.872.964. A média de mortes ficou hoje em 1.055 por dia. Comparando com a média de 14 dias atrás, dá uma variação de mais 6%, o que é considerado estabilidade. Mas é a maior média de mortes desde 4 de agosto. Agora, na segunda-feira, véspera da nossa gravação aqui, surgiu a notícia que a Índia deve mandar mais 10 milhões de doses para o Brasil. Repare bem, o verbo é dever, deve mandar. Parece que vem, mas continua tudo muito incerto. A China também prometeu ontem, segunda-feira, enviar os insumos necessários para a produção das vacinas, tanto do Butantan quanto para a Fiocruz. Tem alguma luz no fim do túnel aí, a partir disso, Gabeira? Olha, eu acho que isso pode ajudar a evitar que haja um hiato na vacinação que começou. Ontem, o Ministério mandou esse ofício aos conselhos de saúde, alertando sobre a necessidade de completar o esquema vacinal com as 2 doses no intervalo de 2 a 4 semanas. Mas ainda não dá tranquilidade sobre um plano de vacinação que envolva a população brasileira. Nós precisamos vacinar 150 milhões de pessoas e precisamos, no mínimo, de 300 milhões de doses. E nós, até o momento, não chegamos nem na primeira fase, né? Não conseguimos ainda vacinar nem os funcionários, nem os trabalhadores da saúde. Não chegamos ainda completamente nos idosos em situação de asilo e não chegamos nos idosos mesmo, né? Esse plano de vacinação, ele precisaria contar com fornecimentos mais ou menos garantidos. Até o momento, 685 mil brasileiros foram vacinados contra a Covid em 15 estados e no Distrito Federal. Só no grupo 1 de idosos acima de 75 anos e profissionais de saúde, idosos que moram em asilos, indígenas e comunidades ribeirinhas, são quase 15 milhões de pessoas. Como cada um precisa receber 2 doses, a necessidade para o grupo 1 é de 30 milhões de doses. Há países no mundo que já têm garantido a compra, já têm contratualmente garantido a compra de 4 vezes o número necessário de vacinas para vacinar a sua população. Portanto, se compararmos com esses países, nós vemos que o Brasil ainda está um pouco improvisando. Ele consegue 10 milhões aqui, depois ele espera um pouco, há um novo ato, ele consegue mais 10 milhões. E o processo de vacinação é um processo que tem que ser um pouco mais rápido. Até o momento, é apenas um país que conseguiu realmente realizar um processo de vacinação. Acho que a Inglaterra tem avançado, mas Israel é um país que conseguiu avançar no processo de vacinação a ponto de produzir resultados visíveis já numa primeira fase. Você já tem redução no número de
idosos sendo hospitalizados, você já tem um plano de vacinação em curso com jovens e adolescentes, quer dizer, você já está praticamente no limiar de uma vida normalizada no que diz respeito ao pequeno país ali. Agora, quando é que nós teremos essa situação no Brasil? Porque o processo de vacinação, como eu disse, depende de planejamento, disciplina e continuidade. Gabeira, você citou aí na sua fala que o Brasil estava improvisando, e esse acho que é a palavra correta. O Brasil improvisa o tempo todo nessa questão do plano de imunização e também tem um grau de disfarçatez e cinismo. Quer dizer, ontem, por exemplo, segunda-feira, o Bolsonaro agradeceu no Twitter, foi para as redes sociais, agradecer a sensibilidade da China por quem estava enviando os insumos para o Brasil. Quer dizer, logo Bolsonaro, por exemplo, no ano passado, ele proibiu os ministros dele, isso eu já publiquei na minha coluna, de receberem o embaixador da China no Brasil em audiência. Em qualquer hipótese estava proibido o encontro com o embaixador da China. Bom, e só na semana passada, 3 ministros do Bolsonaro foram se encontrar com o embaixador da China. É uma guinada e tanto, mostra não só disfarçatez, cinismo, ou, para quem quiser também usar a palavra pragmatismo, mas mostra também esse improviso. O Bolsonaro vai para lá, vai para cá, e aí só para falar da China, mas não de vacina, ele que fala mal da China o tempo todo, quando a Ford, 2 semanas atrás, anunciou que estava deixando o Brasil, ele foi lá para o cercadinho do Alvorada e falou assim, não, mas naquele espaço em que a Ford abandonou, quem sabe a montadora chinesa não vem. Ele tem a cara de pau o tempo todo também de invocar a China como uma solução quando ele precisa, né? Que é muito uma característica dele. O problema dele é muito em função da popularidade, né? Ele funciona em termos de aumento ou diminuição da popularidade. Ele já não tem grandes princípios, ele vai se orientar por aí. O processo de vacinação depende enormemente de um ministro da Saúde. Teoricamente, ele é um homem que, em nome do governo, controla esse processo. E o ministro da Saúde, o Pazuello, ele já falhou no combate à pandemia. Ele já falhou na organização desse processo de imunização. E agora ele passa a ser investigado pelos acontecimentos de Manaus. O Ministério soube do aumento do número de casos na semana do Natal, mas representantes da pasta só foram para Manaus no dia 3 de janeiro. A PGR apontou também que o ministro soube da grave situação dos estoques de oxigênio hospitalar no dia 8 de janeiro. E a entrega de oxigênio só começou no dia 12. Outro ponto, desde o dia 6 de janeiro já havia recomendação para transferência de pacientes graves para outros estados. Mas a retirada de pacientes só começou 10 dias depois. E a pergunta que fica no ar é o seguinte, uma pessoa que já falhou 2 vezes nesse processo, será que agora, tendo que preparar sua defesa e trabalhar para que a investigação não o condene, terá energia e capacidade para conduzir esse processo? Aliás, ele foi para Manaus no fim de semana e, segundo um comunicado do próprio Ministério da Saúde, ele foi sem passagem de volta, que acaba ficando uma expressão estranha, né? Porque sem passagem de volta podia ser entendido também como fica lá mesmo, não volta para Brasília e tal. Sei lá, quem sabe é uma praga. Mas ainda que ele fique lá mesmo e não volte para Brasília, Manaus é uma crise seríssima que precisa realmente de muita atenção. Mas você vê, por exemplo, que ele jamais mencionou essa segunda variante. Jamais ele falou em algum esquema de proteção para que essa segunda variante não se espalhasse pelo Brasil. Ele jamais, no período necessário, ele falou da questão do oxigênio. Ele fica lá, mas dificilmente consegue resolver os problemas, porque ele não tem capacidade. E mais ainda, de Manaus, cuidando da crise de Manaus, o que é muito importante, não dá para você resolver também os problemas nacionais do processo de imunização.
ele tem um desafio gigantesco, como você disse, com a nova variante do vírus, etc, etc. E ele tem que se dedicar a Manaus nesse momento, que você já disse, é óbvio que tem um grau de importância gigantesco, mas ele não vai ser capaz de resolver nenhum nem outro, tá na cara, né? Nós tínhamos um ministro da Saúde completamente incompetente e agora nós temos um ministro da Saúde completamente incompetente e ocupado certamente com outra coisa, que é a sua defesa. Bom, tá terminando o Lauro Gabeira de hoje, a gente fica por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. E também pode ser ouvido nas noites de terças-feiras, às 10h30 da noite, na CBN. Esse episódio teve edição do Vitor Carvalho e da Fernanda Pontes. Na terça que vem a gente está de volta. Tchau! Até lá!